real importância de nós passarmos para a versão 7, né? Então, a versão 7.0, ela foi, ou seja, a primeira versão 7 da linguagem, ela foi lançada já em 2015, ou seja, há quase 5 anos aí, ou seja, não é nada de... para um mercado como o nosso, que é um mercado muito rápido e muito... e que muda muito o tempo todo, 5 anos é um baita tempo, né? E a parte que nós temos que ter consciência realmente de por que a gente insiste tanto em migração é que a versão 7.0 já nem existe mais, na verdade. Então, não é nem questão somente do PHP 5, mas o próprio PHP 7.0 já não é mais uma opção. Então, a linguagem hoje se encontra na versão 7.3.3. A versão 7.4 deve estar surgindo em breve. Não se tem ainda uma data prevista, mas ela deve estar chegando em seguida. E a versão 7, ela traz... A versão 7 em geral, mas em cada minor aí existem detalhes. Ela tem trazido mudanças muito profundas para a nossa linguagem, quase a ponto de nós realmente falarmos que a versão 7 é como se fosse quase que uma nova linguagem. E novidades mais profundas estão vindo aí na versão 7.4, tem muita coisa bacana vindo. Coisas mais diferentes, coisas mais complexas, coisas mais avançadas. Então, é realmente muito importante que nós consigamos acompanhar, claro, sempre na medida e no ritmo de cada um, mas é importante realmente que nós não fiquemos parados e não fiquemos estagnados na versão 5 ou até mesmo na versão 7.0. Deixa eu fechar isso aqui, então, e passar para o nosso setup. Deixa eu esconder também essa mensagenzinha do Hangout aqui, para ficar um pouco mais tranquilo para nós. Então, para possibilitar uma participação boa de vocês, eu criei uma máquina virtual rodando PHP 7. Então, vocês receberam o link para download. O link ele é de um arquivo relativamente grande, mesmo para os padrões de hoje em dia. Então, ele tem quase 4 GB, ou 4 GB e pouco. Então, eu forneci também um checksum, que a gente chama, né? Desse arquivo. Então, para que vocês possam verificar a integridade do download. Então, apenas demonstrando rapidamente aqui, eu vou só passar para o diretório onde eu tenho isso gravado na minha máquina. Então, o arquivo que vocês vão baixar é esse arquivo .ova, aqui é uma VirtualBox Appliance, que a gente chama, e ele vai gerar esse checksum aqui. Então, até para quem não está realmente habituado com isso, ou, enfim, trabalha com outro sistema operacional ou algo do gênero, para a gente obter esse checksum, para que a gente possa bater os dois valores e verificar se o download está realmente íntegro, a gente usa um bináriozinho chamado SHA-256-SUM, e aí nós informamos, então, qual é o arquivo que a gente quer verificar. Então, eu vou fazer aqui até para demonstração. Eu peço desculpas para quem utilizar algum outro SO, como Windows ou Mac. Infelizmente, eu não tenho... eu não uso Windows há muito tempo. Já fui usuário de Windows, mas há muitos e muitos e muitos anos eu não uso mais. Mac eu também não uso, embora seja um pouco mais tranquilo, porque Mac
basicamente, ele tem como base um Linux-like, tá? Então você tem Bash, você tem esses aplicativos realmente os mesmos, mais fáceis de achar, tá? Mas no Linux, então, nós usamos o SH2561. Ele é um processo que ele leva um pouquinho de tempo, porque ele tem que calcular o checksum de todo esse arquivo de 4 GB, ou 4 GB e pouco. Então, vocês vão perceber que ele fica realmente pensando por alguns segundos aí. Vamos esperar ele terminar. Não deve demorar mais muito. Tchananã, tchananã, tchananã. Aí, ó. E aí vocês podem comparar, então, esse hash gerado pelo SH256 checksum, e vocês podem ver que ele é igual. Se ele bater exatamente esses valores, é porque o download foi íntegro. E a partir disso, então, vocês vão fazer o que a gente chama de importar a appliance, né? Então, vocês vão vir no menu arquivo ou file do VirtualBox, escolher Import Appliance, selecionar o ponto .ava baixado. Então, no meu caso aqui, está na minha home VirtualBox VMs. Então, vocês vão selecionar esse arquivo e depois fazer simplesmente um next finish aí. E com isso, vocês vão ter disponível, como eu estou usando o termo escuro, está um pouquinho ruim de ver, então deixa eu tirar o foco aqui, mas vocês vão ter disponível essa VM automaticamente na máquina de vocês, uma VM chamada F29 PHP 7. Então, o F29 vem de Fedora 29, é a distribuição que eu estou usando para VM, não porque eu seja embaixador Fedora, mas porque eu tenho uma vivência maior com essa distribuição e, na verdade, tenho mais um motivo específico de eu estar utilizando Fedora para fornecer essa VM para vocês. Deixa eu mostrar isso aqui. Então, deixa eu abrir uma nova aba aqui. E eu vou fazer uma rápida pesquisa pelo Google aqui por REMI repositories, né? E vocês vão perceber que é facinho aí o primeiro resultado que vem, tá? Os repositórios RPM aí do REMI. Tá? E até você já tem o link direto aqui na própria pesquisa Google do wizard de configuração. Tá? Então, eu realmente optei pelo Fedora por causa desse trabalho que esse francês chamado Rémi Collet, que ele faz. Ele foi o release manager, inclusive, de uma das versões 7 do PHP. Então, ele, de uma certa forma, ele faz essa ponte entre a linguagem e o Fedora. E através desse wizard aqui, vocês têm como obter instruções de como rodar a versão mais recente da linguagem. Então, o Rémi ele faz um trabalho muito completo e muito interessante de disponibilizar sempre a versão mais recente da linguagem para sistemas Fedora e Fedora-like. Então, Red Hat, CentOS, e basicamente isso. Então, vocês simplesmente selecionam qual é o SO que vocês estão usando, selecionam a versão de PHP que vocês querem fazer a instalação. Então, eu acredito que se vocês forem entrar aqui, vocês vão querer trabalhar com a versão mais recente. E depois o tipo de instalação, se vocês querem ter uma versão única na máquina ou múltiplas versões de PHP rodando. Full disclaimer aqui, eu nunca trabalhei com múltiplas versões,
porque aí existem alguns detalhes, tá? Então, isso daí tem que ser instalado, ó, se vocês olharem aqui, isso tem que ser instalado através de uma software collection e etc e tal, e eu nunca fui atrás disso realmente para descobrir como implementar isso. Então, eu simplesmente escolho a versão única mesmo, tá? E a partir disso se torna mais fácil aí de trabalhar, embora eu não vá mentir para vocês, isso exija um certo trabalho e um certo conhecimento de Linux para implementar. Mas, de novo, para quem tem dificuldade com isso, é só vocês usarem a minha VM direto. Sempre vantagens e desvantagens, né? Então, a vantagem é que você tem essa VM prontinha para usar. A desvantagem, eu quero ver se consigo mostrar para vocês agora. Então, eu vou pedir uma gentileza aos dois que estão nos assistindo nesse momento, aos dois alunos que estão ao vivo aqui comigo, que me avisem, por gentileza, por voz, tá? Se por um acaso der alguma coisa estranha aí, der algum chabu, tá? Porque, afinal de contas, o meu notebook ele é um notebook de programador e, portanto, ele não é uma máquina muito potente. Então, eu vou tentar rodar essa VM aqui para demonstrar algumas coisinhas para vocês rapidamente. Tá? Então, eu vou mandar ela iniciar. Eu já estou usando a minha VM em tela cheia. A de vocês deve abrir em tela cheia também. Vocês conseguem ver o que está mostrando aqui agora? Sim, ele está carregando. Boa noite, Galvão. Boa noite. Perfeito, ele está carregando, exatamente. Ele está subindo a VM, né? Então, eu procurei manter essa VM o mais leve possível. Então, até porque realmente máquina de programação geralmente não tem grandes memórias e CPUs, etc. E tal. Então, essa VM ela usa somente 1 GB de RAM, propositalmente, e ela é uma VM feita em cima de uma interface gráfica propositalmente leve, tá? E, portanto, feia pra caramba. Tá? Então, essa interface gráfica se chama LXDE. Tá? Eu vou fazer o login aqui. Todas as senhas da VM, eu acho que eu não cheguei a passar essa informação para vocês, então passo agora. Todas as senhas da VM, incluindo a senha de sudo, incluindo a senha de banco de dados, é sempre galvão.eti.br, que é o meu domínio. Tá? Então, eu fiz uma pequena jogada de marketing sem vergonha aqui, peço que me perdoem. Mas então, é o meu domínio, galvão.eti.br, sem acentuação gráfica. Tá? O nosso trade-off aí, ou seja, de vocês terem essa VM redondinha, rodando com o PHP instalado, última versão, tudo certo. O preço que vocês vão pagar aqui na verdade, na hora de usar um editor. Tá? Então, de novo, como essa VM ela é muito leve propositalmente, tá? Ela só vem com 2 editores aqui para vocês trabalharem. Deixa eu encontrar os 2 aqui. Então, um é o LeafPad, tá? Que é o editor padrão dessa interface gráfica. Tá? É o editor padrão do LXDE. Então, eu vou só abrir ele aqui para mostrar. Então, ele é um editor propositalmente simples, tá? Uma espécie aí de, para quem usa o Windows, uma espécie aí de Notepad++, digamos assim. Tá? Talvez até mais simples do que isso. Não tenho certeza, honestamente falando. Mas ele deve equivaler basicamente aí ao Notepad++. Tá? Eu instalei para vocês também o GVim, tá? Que é a interface gráfica para o Vim, né? Para o VI. Tá? Para quem não está acostumado a usar VI ou Vim, eu não recomendo, tá? Porque é um editor que tem um funcionamento muito diferente. E eu tinha tentado, eu até agora vi que está aparecendo aqui, tá?
eu tinha tentado instalar o Neovim, tá? Que ele é um VI um pouco mais bonito, digamos assim, um pouco mais visualmente agradável. Tá? Eu vou até testar isso ao vivo aqui agora, porque na realidade a minha instalação ela não tinha funcionado. Tá? Eu não tinha nem visto que ele tinha aparecido no menu de vocês, mas eu vou, já que ele está aparecendo, eu vou correr o risco aqui, já que é uma VM mesmo, se der algum problema, tá tudo tranquilo, é só importar o appliance de novo. Então eu vou tentar rodar ele e, por incrível que pareça, ele até que está funcionando, embora não é o que eu queria ter instalado, na verdade. Ou seja, a versão que vocês têm rodando aqui é basicamente a mesma coisa. Não sei se perceberam até a similaridade. Ó. Tá? Ele, na verdade, seria a mesma coisa que o GVim. Tá? Então, vocês têm à disposição de vocês essas três opções, sendo que tanto o Neovim, o NVim, como a gente chama, quanto o GVim são baseados no VI. E, portanto, quem não tiver realmente prática com esses editores, pode ser que se atrapalhe um pouquinho. Tá? Então, para quem tiver muita dificuldade, recomendo usar o LeafPad. Tá? Deixa eu até abrir um arquivo nosso aqui, para ver como é que ele vai aparecer. Eu, honestamente, nunca usei o LeafPad na vida. Tá? Então, mas aproveitando até para que vocês tenham a possibilidade aí de trabalhar junto comigo, enquanto a gente for vendo o curso. Então, eu vou abrir o terminal aqui, esse íconezinho aqui embaixo, o LX Terminal. Eu quero primeiro mostrar para vocês duas coisas. Tá? Então, a primeira delas é que se vocês rodarem essa instrução aqui, ó, deixa eu tentar botar, deixa eu botar um zoom aqui. Então, por gentileza, se vocês não tiverem feito isso ainda, por gentileza, abram a VM e abram o terminal. Tá? E eu vou passar para o nosso diretório de trabalho, então, através da instrução CD. Tá? E o nosso diretório de trabalho, ele está em /var, /ww, /html, /migrando para o PHP 7. Então, a barra em Linux é como se fosse o C2 pontos do Windows. Tá? Então, a partir da raiz, var, www, html, migrando para PHP 7. Tá? Então, entrei nesse repositório. Isso, na verdade, é um repositório clonado. Tá? Melhor, é uma área de trabalho clonada de um repositório do GitHub. Tá? E eu vou pedir para que vocês façam esse comando já diretamente. Ó. Git pull, tá? Porque eu já dei uma atualizada do material de vocês que está nesse repositório. Então, se vocês fizerem um git pull, você precisa baixar a nova versão do material de vocês. Ó, tá? Migrando para o php7.pdf. Tá? E se vocês abrirem o gerenciador de arquivos, tá? Que é o primeiro íconezinho do lado do menu do Fedora, tá? Vocês podem vir aqui, ó, aqui, na verdade, vocês podem ir subindo até a raiz. Tá? Agora eu estou na barra aqui, e aí é só vocês irem em var www html e está aqui a nossa pasta, está aqui o nosso diretor de trabalho. Tá? E é aqui que vocês vão encontrar o material. Tá? Para quem tiver curiosidade ou quiser clonar em outra máquina ou algo do gênero, tá? A instrução é git clone https github.com /galvão -eti, tá? Que é a minha org lá no GitHub, e aí
o nome inteiro do repositório, né? Migrando para o PHP 7, tá? Com hífens separando as palavras. Tá? Então, para quem quiser clonar em outra máquina, basta rodar essa instrução Git inteira aí, que vocês vão ter o material e vão ter todos os códigos que estão lá dentro. Muito bem. Eu ainda vou colocar mais alguns conteúdos dentro do material de vocês. Tá? Então, eu provavelmente vou ter isso pronto para a aula de manhã, ou seja, o material concluído. Tá? Mas eu aviso vocês assim que eu modificar, para que vocês possam fazer o Git de novo e trazer a nova versão do material. Tá? E aí, agora, para que a gente possa realmente começar a trabalhar, eu preciso que vocês façam algumas coisinhas. Então, a primeira delas é a gente colocar a nossa máquina online, né? Tá? Ou seja, subir o Apache e subir o MariaDB, né? Que na verdade é um SQL open source, digamos, embora eu esteja tecnicamente errado, é mais ou menos. Então, vocês vão fazer isso via terminal através da seguinte instrução. Então, vamos subir o Apache primeiro, sudo service httpd start. Tá? Quando você rodar na instrução, ele vai pedir a senha galvão.eti.br. Tá? E aí vai pensar aí por 1 ou 2 segundos e vai voltar para o prompt, ou seja, quer dizer que o nosso Apache já subiu, nosso servidor web já está funcionando. E nós vamos repetir a mesma instrução, só que agora, então, para o servidor de banco de dados, então para o MariaDB. Tá? Então, sudo service MariaDB start. Mesma coisa. Se vocês não demorarem muito para rodar a instrução, ele não vai pedir a senha de novo, ele vai reaproveitar a senha anterior. Tá? E agora, deixa eu só me recordar, eu cheguei a fazer algo específico aqui na máquina de vocês. Na verdade, fiz. Então, eu já preparei um virtual host, tá? Para que a gente possa acessar. Então, na verdade, só o que falta para a gente começar a trabalhar agora é a gente criar o nosso banco de dados. Tá? Então, para isso, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão acessar o servidor de banco da seguinte maneira. Tá? Então, MySQL, espaço menos U minúsculo, espaço root, espaço menos P, tá? Enter, vai ser pedida a senha de acesso ao banco, lembrando, todas as senhas são as mesmas, então, são a mesma, né? galvão.eti.br. E ao acessar o banco, o servidor de banco, como eu estou aqui, você dá o script de criação da base de dados. Tá? Então, vocês vão fazer /, ponto, espaço, e aí vocês vão digitar o caminho até o script de criação da base. Então, /var, /ww, /html, migrando para o PHP 7, sistema _ PHP 5, /database, se eu não me engano, sistema.sql. Tá? Então, com isso, nós vamos rodar esse arquivo SQL dentro do servidor MariaDB, aí, ou MySQL. Eu vou chamar de MySQL para facilitar a vida, embora eu esteja cometendo um crime fazendo isso, mas tudo bem. Então, dentro do servidor MySQL, nós vamos rodar esse arquivo. /, ponto é o comando de execução de script SQL dentro do banco. Tá? E aí nós temos que dar todo o caminho até esse arquivo
.sql. Então, barra www.html, migrando para o PHP 7, e isso está dentro do nosso código-fonte lá. Tá? Então, está dentro da pasta sistema PHP 5 e dentro da pasta database. E aí, o nome desse arquivo é sistema.sql. Então, se vocês digitaram corretamente, quando vocês derem um Enter, ele vai fazer isso aí. Ou seja, ele vai rodar todas as queries presentes nesse arquivinho e, portanto, ele vai criar o nosso banco de dados chamado sistema, tá? E vai já entrar nele automaticamente. Tá? Ou seja, se eu executar agora um show tables aqui, vocês vão ver aí o nosso enorme banco de dados. Tá? Então, eu fiz um banco de dados propositalmente simples para que a gente pudesse trabalhar em cima. Tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Vocês conseguiram me seguir na criação do banco de dados, no subir o Apache e o MySQL? Tá tudo bem? Guilherme, Denis, tá tudo tranquilo? Pode fazer pergunta, Denis, claro. Pode sim. Diga. Enquanto você faz a pergunta, deixa eu tirar um pouquinho a captura de tela para não ficar muito doido isso aqui, né? Se poderia se usar um container com PHP 7 ao invés de uma máquina virtual? Sim, pode-se usar um container ao invés de uma máquina virtual. A questão é que eu não trabalho com a parte de virtualização via container, tá? Seja com Docker, com Kubernetes, né? Acho que é Kubernetes, ou sei lá como é que se fala, ou algo do gênero. Eu não trabalho com nenhum dos dois. Então, para mim, mesmo que seja mais trabalhoso ou gere um arquivo maior, no final das contas, afinal de contas, assim, toda a parte de interface gráfica e etc, 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 eu prefiro trabalhar com uma VM full ao invés de trabalhar com um container. Tá? Porque os meus conhecimentos de virtualização via container são muito rasos, então eu prefiro não correr riscos aí de dar algum problema, aí não ter como resolver e assim por diante. Mas é perfeitamente possível trabalhar com containers ao invés de uma máquina virtual completa, digamos assim, né? E, portanto, mais pesada de se trabalhar. Tá? Deixa eu retornar aqui, então. Eu só vou pedir que, como eu vou estar compartilhando a minha tela, eu só vou pedir que, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar tranquilamente. Só vocês vão ter que perguntar por voz, porque eu não vou estar olhando para o nosso Hangout, né? E, portanto, não vou estar enxergando que vocês estão falando. Então, qualquer problema que vocês tiverem ou qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, por gentileza, literalmente falem, tá? Que daí para mim fica mais fácil de saber que vocês estão querendo interagir, senão eu não tenho como. Tá? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui. Tá? Então, só demonstrando aqui agora, eu vou abrir o navegador aqui, vou abrir o Firefox. Tá? E eu vou mostrar para vocês
um detalhe importante aqui. Então, vamos lá. Bom, para nós acessarmos o nosso sisteminha, tá, que nós vamos trabalhar, nós vamos digitar, eu vou só colocar aqui porque fica mais fácil de vocês lerem, tá? Então, nós vamos digitar isso aqui, ó, http espera aí que agora eu me quebrei aqui, agora eu já não me lembro mais qual foi o pseudodomínio que eu botei, então deixa eu só verificar aqui, é sistema mesmo, então tá ótimo. Então, nós vamos digitar http://sistema, dessa maneira aqui. Tá? Lembrando que você tem que digitar o http://, senão vai ser mandado na forma de uma pesquisa para o Google, ao invés de abrir o nosso sisteminha. Né? Tá? Então, http://sistema. Não. Vamos ver qual é o problema aqui. Temos alguma questão aí acontecendo. Então, deixa eu dar uma espiada para a gente entender. Ah, sim. Sim. Certo, deixa eu só ver se eu consigo fazer isso de uma maneira. Deixa eu ver qual é a melhor solução para nós. Eu cometi um errinho na hora de criar o servidor virtual de vocês. Não, eu só não preciso alterar. Então, por gentileza, me sigam aqui agora. Digitem exatamente essa instrução aqui, primeira coisa, por favor. Então, sudo espaço vi, vi, /etc, /httpd, /conf.d, /sistema.conf. Tá? Digitem essa instrução inteira. Vou dar um tempinho para vocês digitarem. E aí deem um Enter. É possível que ele peça a senha, lembrando, toda e qualquer senha é galvão.eti.br. Eu vou ligar o meu ar-condicionado aqui um pouquinho, ele é um pouco barulhento, mas eu acredito que ele não atrapalhe muito. Se atrapalhar, por gentileza, me avisem. Então, abram esse arquivo, por gentileza, no VI. Então, ele vai aparecer isso aqui. E o que eu preciso que vocês façam, que eu acabei cometendo realmente um errinho aí, é corrigir esse número 7 para 5 aqui. Tanto aqui quanto aqui. Tá? Para fazer isso, basta posicionar o cursor em cima do 7, apertar uma vez a tecla R e apertar uma vez a tecla 5. Perceberam ali que foi modificado? Tá? E aí, mesma coisa aqui embaixo. Ó. Posiciona o cursor sobre o 7, R5. Feito isso, segura a tecla Shift, Z de novo. Tá? Com isso, o arquivo vai ser salvo e a edição vai ser fechada automaticamente. Feito isso, sudo service httpd restart. Tá? E aí, enter de novo. Ele vai pensar por 1 ou 2 segundos aí. E, a princípio, é isso. Deixa eu só testar aqui. Está tudo ok. Aí, ó. Tá? Então, agora nós estamos enxergando o nosso sisteminha funcionando. Então, primeira coisa, editar
o arquivo do vhost, tá? Então, sudo vi barra etc barra httpd barra conf.d barra sistema.conf, tá? Trocar o 7 para 5, posiciona o cursor em cima do 7, R5, posiciona em cima do outro 7, R5, Shift ZZ, e aí sudo service httpd restart. Tá? E se vocês tentarem entrar com qualquer e-mail aqui, deixa eu só testar aqui, inclusive. Tá? Então, nós não temos nenhum usuário cadastrado, de propósito. Tá? Eu já vou explicar para vocês como que a gente vai fazer para cadastrar um usuário. Tá? Mas se eu tentar entrar com um usuário e uma senha, então, sei lá, usuário @teste.com.br e a senha é 1234, vocês vão perceber que nós vamos ter uma tela em branco aí como resposta. Tá? E agora é que nós vamos realmente começar a lidar com tudo isso. Também lembrando, só antes de eu encerrar a minha VM aqui, porque na verdade, vocês têm basicamente agora a mesma versão, mesmas coisas que eu tenho na minha máquina, então eu vou passar para a minha máquina, que daí eu reduzo o consumo e posso trabalhar mais tranquilo. Tá? Então, no navegador de vocês, eu deixei alguns links aqui na barra de favoritos. Tá? Então, deixei o link da Tempo Real, deixei o link da PHP Converse Brasil, deixei o link da própria documentação PHP, né? Tá? Deixei esse outro link que eu já vou falar sobre ele e deixei o GitHub, que é o nosso repositório lá, que nós clonamos, tá? Então, você tem todos esses links à disposição de vocês aqui em cima. Tá? Então, eu vou fechar tudo aqui agora. Então, vou fechar a minha VM e vou passar a trabalhar diretamente na minha máquina. Tá? Porque eu vou estar usando a mesma versão, tanto de Apache, quanto de banco de dados, quanto de PHP, que vocês estão usando aí. Portanto, não há motivo para mim ficar rodando o overhead de uma VM aqui. Tá? Então, vou encerrar ela aqui. Demora um pouquinho aí para a VM baixar. E vou encerrar o meu VirtualBox aqui. Tá? E então, deixa eu agora abrir na minha máquina aqui o nosso sisteminha. Eu acredito que eu estou com o meu servidor web e o meu servidor de banco offline, então deixa eu ver aqui. Não? Então, me deem só um segundinho que eu estou com algum outro probleminha na minha máquina aqui. Só um segundo que já vamos resolver.
Na minha máquina eu botei como migrando, ao invés de sistema. Então, na verdade, essa vai ser a única diferença minha para vocês. Então, no meu caso, tá aí, ó. No meu caso, está como migrando ao invés de sistema, sem problema. Tá? Eu até poderia mudar, mas não há motivo para isso. É só um server name aí e nada além disso. Tá? Mas agora vamos lá. Como vocês perceberam quando eu estava demonstrando para vocês na VM, quando vocês tentam realmente entrar com algum usuário e senha, ou seja, quando vocês tentam testar o sistema, vocês têm uma tela em branco na frente de vocês. Tá? E essa tela em branco, ela é justamente aonde todo o problema de se migrar um software começa. Tá? Porque muita gente não altera as configurações da linguagem após a instalação. Tá? E, portanto, nem sabe o que está acontecendo e as coisas que estão dando problema ou que podem vir a dar problema em breve. Tá? Então, agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é resolver isso. Tá? Então, nós vamos editar o php.ini. Detalhe, geralmente, numa instalação Linux, o php.ini ele fica nesse caminho aqui, ó, /etc/php.ini. Não é o caso. Tá? Como nós estamos usando uma instalação especial provida pelo Remy Collet, tá? A localização do nosso php.ini ela está em outro caminho. Tá? E o caminho é este aqui, ó, tá? /etc, /opt, /remi, /php73. Tá? Então, o nosso php.ini está nessa estrutura de diretórios aqui. Então, eu preciso que vocês façam isso agora, por gentileza. Abrindo o terminal, digitem essa instrução. Então, sudo vi /etc, /opt, /remi, /php73, /php.ini. Tá? Se pedir a senha, já sabem, galvão.eti.br. Tá? Mas, no meu caso, eu já estava com a senha de sudo digitada, então não tive problema. E aí eu vou pedir que vocês pesquisem pela palavra error. Tá? Então, para fazer isso, no VI, nós apertamos a barra, nós teclamos a barra uma vez, vocês podem ver que eu tenho o cursor à disposição ali embaixo, tá? E aí eu digito a palavra que eu quero encontrar. Então, error. Tá? Feito isso, Enter. Ele vai me mostrar aqui, ó, a primeira ocorrência da palavra procurada. Tá? Agora eu vou teclar N de next, né, próximo, para que ele encontre as próximas ocorrências. E assim eu vou indo até que eu encontre. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Até que eu encontre esta linha aqui, ó. Tá? A linha de error reporting do php.ini. Tá? Ou seja, a linha que não está comentada, né? Lembrando, o comentário de arquivos.ini é o ponto e vírgula, né? Então, a linha error reporting que não tem comentário no início dela. E a questão toda aqui é que, por default, tá, a linguagem vem com esse setting aqui de erro reporting, ou seja, de nível de relatório de erro. Tá? Ou seja, vem como todos, menos os erros strict, os erros que são realmente estritos, como a gente chama, ou seja, erros mais leves, digamos assim.
tá? E sem o e-deprecated. Tá? Isso é excelente para o ambiente de produção, mas é um veneno para o ambiente de desenvolvimento. Por quê? Porque justamente os erros e-deprecated são os que nos avisam que alguma funcionalidade da linguagem vai cair, ou seja, vai eventualmente desaparecer. E, portanto, para nós isso vale ouro, porque isso permite que a gente se prepare melhor para o eventual desaparecimento de uma função ou de uma família de funções e assim por diante. Tá? Então, eu vou pedir que vocês apaguem. Tá? Para isso, deixa eu só replicar aqui, só para explicar para vocês como é que vocês vão editar isso, caso alguém não tenha vivência aí com Linux, com VI e etc e tal. Tá? Então, eu vou replicar esse setting de produção aqui e depois vou editar para mostrar. Tá? Então, vocês vão ter ele assim. Ó, tá? O que vocês vão fazer é vir até essa linha, tá? Vir até onde vocês querem apagar, tecla I para entrar no modo de inserção e aí vai apertando a tecla Delete normalzinho até limpar. Tá? Até que fique apenas E-All. Fez isso, dá um ESC para sair do modo de inserção e agora nós vamos atrás da próxima configuração que nós temos que mudar também, que é justamente esse cara aqui, ó, o famoso display errors. Tá? Então, de novo, como a linguagem ela assume o caso mais delicado, digamos assim, ou seja, a eventualidade da linguagem estar sendo instalada em um servidor de produção, tá? Então, ela vem propositalmente com error reporting ocultando algumas coisas e ela vem sem a exibição de erros ativada, ou seja, vocês vão ter isso assim, ó, display errors igual off, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa, tecla I para entrar no modo de inserção, deleta e deleta, e aí escreve uma letra N e dá o ESC para sair do modo de inserção. Então, as duas modificações, error reporting fica apenas all, display errors fica on ao invés de off, tá? Ligado ao invés de desligado. Feito isso, e considerando que vocês não estão mais no modo de inserção, se tiverem dúvida é só teclar ESC de novo, não tem problema, podem teclar ESC quantas vezes quiserem. Segura o Shift ZZ para salvar o arquivo. Tá? E vocês vão ter confirmação disso numa mensagem, inclusive. Ó. O arquivo foi escrito, tá? Foi salvo. Feito isso, vocês vão ter que fazer agora duas coisinhas, na verdade. Tá? Vocês vão ter que reiniciar o serviço do Apache. Então, sudo service httpd restart. Ó, como eu demorei, como faz muito tempo que eu coloquei a senha, ele está pedindo a senha para mim novamente. Tá? Então, no caso de vocês, galvão.tti.br. No meu caso, não interessa porque é a minha senha. Tá? E depois, vocês vão ter que reiniciar também o serviço do PHP FPM. Tá? Eu só me lembrar se é isso aqui mesmo. Não, me deem só um segundinho, porque eu estou errando alguma coisa aqui. Sim. PHP 73, PHP FPM, porque foi instalado via repositório do REMI. Tá? Então, é esse serviço aqui. Ó. Sudo service PHP 73, PHP FPM, restart. Tá? Só dando uma rápida explicação para isso, porque afinal de contas é de uma certa forma o nosso conteúdo também, embora
seja mais uma questão de infra, mas tudo bem. Tá? A partir do PHP 7, a gente costuma usar o PHP via FPM e não mais via simplesmente CGI. Tá? Então, portanto, nós acabamos trabalhando com 2 serviços para realmente consolidar as mudanças do que apenas um, como a gente trabalhava antes. Tá? Então, sudo service HTTPD restart, sudo service PHP 7.13, hífen PHP, hífen FPM, restart também. E agora, se vocês retornarem para o nosso sistema e tentarem entrar com alguma coisa aqui qualquer, então, de novo, por exemplo, usuário @perch.com.br, senha 1234, tá? E tentarem acessar isso aqui, agora sim a gente vai enxergar os problemas que estão acontecendo. Tá? Vou dar um pouco de zoom aqui para ficar mais tranquilo para vocês enxergarem aí. Tá? Então, vocês podem ver que nós estamos recebendo 2 erros diferentes. Tá? Nós estamos recebendo um erro relativo a uma constante chamada mcrypt blowfish, tá? E nós estamos recebendo um erro referente ao uso da função MySQL Connect. Tá? Então, o que acontece é basicamente o seguinte: eu propositalmente preparei esse sisteminha que nós vamos trabalhar. Eu propositalmente trabalhei em cima dele com 2 coisas em mente. Tá? Em primeiro lugar, eu procurei usar todas as coisas mais antigas possíveis do PHP 5 propositalmente. Tá? E a segunda coisa é que eu propositalmente fiz ele de uma maneira semi-amadora, digamos assim, ou seja, com arquivos separados, chamando via require, sem OO, esse tipo de coisa, porque a nossa ideia é justamente essa. A nossa ideia é a gente pegar esse código e modernizá-lo e implementarmos mais qualidade em cima dele. Tá? Então, agora vamos lá. Então, eu só vou temporariamente parar a minha captura de tela. Aqui. Tá? E agora, porque eu vou só preparar o meu editor aqui. E como eu estou trabalhando diretamente na minha máquina, tem certas coisas que eu não posso expor de cliente, etc. E tal. Então, só por isso que eu estou dando um pequeno pause aqui, tá? A gente já retorna. Então, só um segundinho. Eu só vou chegar no nosso diretório aqui. E aí eu já reabilito a captura de tela. Vou voltar aqui. Deixa eu... Então, vamos lá. Vou reabilitar a captura de tela agora. E aí a gente pode prosseguir. Não foi? Não. Agora foi. Então, vamos lá. Deixa eu esconder isso aqui. Bom, eu vou trabalhar num editor um pouco diferente do que vocês vão trabalhar aí. Tá?
Esse editor se chama Neovin GTK. Ele é um porte visual, digamos assim, do Neovin. Vocês podem trabalhar diretamente com o LeafPad, sem problema, porque daí você tem condições de usar coisas mais comuns, como Ctrl+S, esse tipo de coisa. Ou, se quiserem, quem quiser trabalhar com Vim, ou VI, ou Neovin, ou seja lá o que for, também não tem problema. E nós vamos trabalhar basicamente em cima dessa pasta aqui, ó, da pasta Sistema PHP 5. E a primeira coisa que eu vou abrir para nós aqui vai ser esse cara aqui, ó, esse arquivinho chamado crypto.php. Então, deixa eu esconder a minha barra lateral e mostrar para vocês aqui. Então, esse é o nosso arquivinho crypto.php. Então, ele está trabalhando de duas maneiras. De duas maneiras. Que bobagem que eu falei agora. O que esse arquivo procura fazer é implementar a parte de criptografia para o nosso e-mail no banco de dados. Deixa eu abrir o nosso banco de dados aqui. Então, eu vou rapidamente abrir aqui. Então, dentro da pasta Sistema PHP 5 e dentro da pasta Database, vocês têm um sistema.pdf aí, que é o diagrama ER da nossa base. De novo, nós temos uma base propositalmente simples, apenas para a gente utilizar durante o curso. Então, nós temos 3 entidades, usuário, produto e categoria, e a ideia é que tanto o nome do nosso usuário quanto o e-mail do nosso usuário sejam criptografados de propósito. Então, a gente não guarde isso em texto aberto dentro do nosso banco de dados. Então, para isso, no PHP 5, era extremamente comum a gente usar uma família de funções chamada mcrypt. Então, a mcrypt é uma biblioteca de criptografia, ou seja, ela se baseia numa lib chamada libmcrypt. Mas o problema principal é que essa lib ela é considerada hoje como um projeto abandonado. Então, ela tem, se eu não me engano, issues abertas desde 2003, ou alguma coisa do gênero. Ou seja, ela é considerada um projeto defunto, um projeto morto. E, portanto, na versão 7.1 do PHP, as funções mcrypt foram totalmente removidas. Ainda é possível instalá-las. Isso foi mantido como um pacote extra propositalmente para quem tem uma necessidade de legado, mas não é recomendado o seu uso justamente porque é um projeto defunto e, portanto, tem vários problemas, bugs e etc. e tal. Então, nós vamos passar a usar uma outra função que não a mcrypt. Mas, além disso, nós vamos precisar abrir um outro arquivo. E esse arquivo é o nosso arquivo de configuração, o nosso config.php. Então, eu vou abrir ele agora numa aba separada. Então, aqui vocês vão ter todas as configurações do nosso sisteminha. Então, nós estávamos usando o algoritmo Blowfish com a mcrypt para fazer a criptografia, contendo
esse vetor de inicialização e